Graça e paz. Antes de liberar aquilo que o Senhor colocou no meu coração, eu vou pedir para a nossa produção soltar um vídeo, porque temos uma novidade maravilhosa para vocês. Produção, pode soltar. Oh, aleluia, glória a Deus. Maximize 2026 com as inscrições abertas. Está aí o link para você. E a gente está lançando num aspecto exclusivo mesmo para a igreja nesse domingo. Então, tem inclusive um valor especial até a meia-noite. Aí quando você entrar nesse link aí, apontando a câmera do seu celular, você vai ter um site que vai explicar mais sobre os preletores, o que é o evento, quem pode participar. Pastor, mas é uma conferência só para líderes, eu não sou líder em nenhum departamento, em nenhum ministério da igreja, então eu não vou me envolver. A gente vai aprender princípios de liderança para todas as áreas da nossa vida. O Keith Butler, que vai estar conosco, é um dos grandes generais da palavra da fé, e nós estamos de fato privilegiados de tê-lo passando aqui em Petrolina. Eu tenho certeza que vai fazer história, e se eu fosse você, não ficava de fora. Então, você que também assinar a plataforma do Maximize, além de ter acesso a essa conferência, nós vamos fornecer para você e-books das ministrações de 2025, então não perde essa oportunidade, tá bom? Agora eu quero que você possa abrir a sua Bíblia comigo no livro de Provérbios, no capítulo 10, Provérbios capítulo 10 e versículo 22, Provérbios capítulo 10 e versículo 22, eu vou estar lendo normalmente na Nova Versão Internacional. O Senhor colocou uma palavra no meu coração para este domingo, e aqui nós temos o seguinte: a bênção do Senhor traz riqueza e não inclui dor alguma. Diga comigo: a bênção do Senhor enriquece e não traz dor alguma. Eu quero falar com você nesse domingo sobre essa bênção que traz riqueza. Essa tem sido uma palavra que é quase um tabu em algumas igrejas. Tem alguns lugares, tem alguns canais, algumas redes sociais que falam do tema de prosperidade quase de forma pejorativa, quase de forma jocosa. Tem alguns pastores que têm medo de falar sobre esse assunto, e não é à toa que esses pastores veem nas suas igrejas muitas pessoas sofrendo justamente nessa área. Se uma igreja não fala sobre cura, naturalmente vai ter muitas pessoas doentes. Se uma igreja não fala sobre evangelismo, sobre missões, naturalmente não vai enviar missionários. As pessoas não serão acesas pelo propósito do ID. E se uma igreja não fala sobre prosperidade, naturalmente vamos ter nessa igreja pessoas enfrentando problemas nessa área. É por isso que nós vamos falar sobre riqueza. Nós vamos falar sobre prosperidade. Aleluia. Eu quero que você entenda que quando nós falamos de prosperidade, nós não estamos falando apenas de dinheiro, mas também envolve dinheiro. Quantos aqui são abençoados por Deus? Aleluia, 70% do povo. Eu quero que você entenda que é a Bíblia, não é o seu pastor quem está falando apenas, que a bênção do Senhor
enriquece. Então eu queria que você pudesse dizer isso mais uma vez. Diga comigo: a bênção do Senhor enriquece. Nós vemos muitas pessoas dentro do cristianismo cantando canções, ouvindo mensagens que são o que é mais cultura popular do que o que realmente a Bíblia diz. Eu vejo alguns cristãos cantando músicas do tipo: eu não quero nenhuma das riquezas desse mundo. Pois bem, eu quero. Se você não quiser, você pode passar para mim. Por quê? Porque eu sei o que eu vou fazer com essas riquezas. Amém. A Bíblia fala em Provérbios que a riqueza na mão do tolo, ela causa prejuízo, ela causa dano. Mas diga comigo: eu não sou tolo. E a riqueza na minha mão vai favorecer o reino de Deus. Tem gente que ainda associa pobreza com humildade. Eu posso dizer que eu conheço pessoas pobres financeiramente que são extremamente arrogantes. Assim como também conheço pessoas ricas financeiramente que são extremamente humildes. Pobreza não tem a ver com quanto dinheiro, ou melhor, humildade não tem a ver com quanto dinheiro você tem. A Bíblia não diz que o dinheiro é um problema, mas o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E eu conheço também muita gente que é pobre, mas ama o dinheiro. É avarento. Assim como gente que é rica financeiramente e não necessariamente ama o dinheiro. Ama uma causa, serve a algo e por causa disso é recompensado financeiramente. Eu sei que os améns vão aumentar ao longo dessa manhã, mas eu queria que você olhasse de novo para o seu vizinho e dissesse para ele: a bênção do Senhor enriquece. Diga para ele: não é a vontade de Deus que você permaneça pobre. Ah, não, mas eu acho que quanto mais pobre, mais espiritual a gente vai ser. Meu irmão, se você acredita nisso, então é melhor você se envolver nisso para valer. É melhor você ser pobre com força mesmo. É melhor você passar necessidades, é melhor você sair da sua casa, é melhor você entrar na mendicância. Porque se pobreza for uma bênção, eu quero o máximo de bênção de Deus na minha vida. Aleluia. Tem gente que fica com raiva de gente rica. Ah, mas esse povo rico, e aquilo que você odeia, você não atrai para você. Estou provocando mesmo você. Tem gente que fica com inveja quando alguém está prosperando, quando alguém está enriquecendo. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para você. O que é que você ganha se eu ficar pobre? O que é que você ganha quando tem menos gente rica na sua cidade? Você fica mais rico por causa disso? Aleluia. A gente associa riqueza a tantas coisas ruins, que tem gente que usa algumas expressões, e a gente precisa ter muito cuidado com as nossas expressões, muito cuidado com aquilo que a gente fala. Quem aqui nunca ouviu a expressão podre de rico? O que é que tem de mais nisso? É que riqueza não é podridão. Quem crê que Deus é rico? 20% das pessoas. Ele diz: meu é o ouro e minha é a prata. Ele é dono de todas as coisas. Ele é rico, mas ele não é podre. Amém? Diga comigo: a bênção do Senhor enriquece. Cuidado com as expressões. Algumas pessoas dizem: ah, pastor, mas é só brincadeira. Então, se você vai brincar, que tal você brincar sobre sua riqueza e não sobre sua pobreza? Aleluia, glória a Deus. Vamos um pouco para a palavra, vamos ver o que a Bíblia fala sobre essa bênção do Senhor. O que é exatamente a bênção? Vá comigo lá no livro de Gênesis, a gente vai navegar rapidamente por alguns versículos. Eu creio que essa vai ser uma manhã de ensinamento para nossas vidas. Gênesis, no capítulo 1 e versículo 26, a Bíblia diz: então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra, e sobre todos os pequenos animais
que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E aí no versículo 28, já no primeiro capítulo da Bíblia, a Bíblia diz: Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis, multipliquem-se. Multiplicar aqui não é só fazer menino. Diga comigo, eu tenho uma capacidade de multiplicação. E ele diz: encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todos os animais que se movem pela terra. A bênção foi o trabalho final de Deus sobre o homem. Depois de criar, a primeira palavra que Deus liberou sobre o homem, o primeiro som que moveu os tímpanos de Adão foi: você é abençoado. Aleluia. E essa bênção, ela traz consequências. Bênção é exatamente o oposto da maldição. Algumas crianças, elas tinham o hábito, e algumas costumam ainda ter esse bom hábito de pedir a bênção aos pais. Bênção literalmente significa falar bem, só que não é qualquer pessoa falando bem, é o próprio Deus falando bem. E quando Deus fala bem de alguém, deixa eu te dizer, esse bem acontece. Diga comigo, eu sou abençoado. Aleluia. Quando Deus fala, não é só um pensamento positivo, é um poder para você prosperar, é um poder para você multiplicar, é um poder para você ser bem-sucedido em tudo que você realizar. Não tinha crise no Éden, não tinha fome no Éden, não tinha doença no Éden, não tinha falta no Éden. Por quê? Porque a bênção estava sobre o homem. Mas nós vemos que o homem pecou. Você conhece essa história. O homem, ele se afasta de Deus, e então Deus diz algo. Ele diz: maldita é a terra por tua causa. O homem pecou e a terra foi amaldiçoada. A terra não pecou, foi o homem quem pecou. Mas a terra está conectada com os seus habitantes. O ambiente onde nós estamos é apenas uma consequência do ambiente que está dentro da gente. Quando Adão pecou, a terra passou a produzir espinhos e abrolhos. A terra começou a produzir desastres, a terra começou a ter doenças, a terra começou a ter as calamidades da natureza. Mas eu quero te dizer, tudo por causa do homem. Porque o diabo não tem poder de gerar maldição sozinho, se não for através do homem. Pastor, prove isso na Bíblia. Eu vou te dar um exemplo. Quem lembra aqui da história do Gadareno? E aí tem gente que ainda pensa: a riqueza não é de Deus. Deixa eu te dizer, se riqueza viesse do diabo, o Gadareno era um milionário. Porque ele tinha uma legião de demônios. Só que ele era pobre, ele andava nu e ele estava louco. E ele tinha uma força terrível. A Bíblia diz que as pessoas tentavam prender, todo mundo tinha medo dele. Mas o diabo só tinha essa força através de um homem. Quando aqueles espíritos entraram em porcos, o que é que aconteceu? Eles rapidamente se desgovernaram, se lançaram num precipício. Sem você, sem um homem, o diabo não pode fazer nada nessa terra. Porque somos nós quem temos a autoridade de ligar e desligar coisas nos céus. Somos nós quem temos a autoridade de mudar ambientes. Aleluia! Agora, essa bênção estava sobre Adão. Essa bênção em algum momento foi perdida. Mas Deus, ele sempre se conectou com o homem, preservando nos povos através de alianças. Diga comigo, alianças. A bênção do Senhor. Quem aqui tem uma aliança com Deus? Aleluia. Então diga mais uma vez: eu sou abençoado. Deixa eu te mostrar, por exemplo, que a Bíblia fala de um homem chamado Noé. Vamos saltar um pouquinho no livro de Gênesis. E aí você vai lá no capítulo 8. Gênesis capítulo 8. Aleluia.
nós vamos ver Deus fazendo uma aliança com Noé. E depois que o dilúvio acaba, acredito que todo mundo conhece essa história, a Bíblia diz no versículo 15, então disse Deus a Noé, saia da arca, você e sua mulher, seus filhos e as mulheres deles, faça que saiam também todos os animais que estão com vocês. E aí a Bíblia diz no versículo 18, então Noé saiu da arca com a sua mulher e seus filhos e as mulheres deles, e com todos os grandes animais, e os pequenos que se movem rente ao chão, e todas as aves. Tudo o que se move sobre a terra saiu da arca, uma espécie após a outra. Depois Noé construiu um altar dedicado ao Senhor, e tomando alguns animais e aves puros, ofereceu-os como holocausto. Diga comigo, oferta. Queimando-os sobre o altar. Veja que interessante. Quem foi que ensinou Noé a ofertar? A Bíblia diz que o único recurso que Noé tinha quando saiu da arca eram animais. E aí é justamente dos animais que Noé faz uma oferta ao Senhor. Porque você não vai ofertar daquilo que você não tem. Você vai ofertar daquilo que você tem. Quando Deus criou Adão e Eva, Ele colocou também uma árvore. Uma árvore que Adão deveria lavrar, deveria guardar, mas não deveria comer do fruto. Mas se a árvore dá fruto, e Adão não deveria comer do fruto, quem é que deveria ter acesso a esse fruto? Eu sei que eu fiz uma pergunta difícil. Eu quero que você pense um pouco. Quem criou essa árvore com a capacidade de produzir fruto? Quem ordenou que Adão cuidasse de todas as árvores? Ele cuidaria de todas, mas de uma ele não podia comer. Deus já estava ensinando, tem algo que você vai cuidar, que você vai administrar, mas não é seu. Aleluia. No Éden eram frutos, não tinha Pix lá, não tinha conta bancária, não tinha cédulas, mas tinha frutos. E aí Deus disse, tem algo que você vai cuidar, mas é para me honrar. Quando Noé sai da arca, o que é que ele tinha? Animais. E aí mais uma vez, daquilo que você tem, você vai confirmar uma aliança comigo através de ofertas. Olha o que aconteceu após, diga comigo, após Noé reconhecer o Senhor com todos os seus bens. A Bíblia diz, versículo 21, o Senhor sentiu o aroma agradável e disse a si mesmo, nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, pois o seu coração é inteiramente inclinado para o mal desde a infância. E nunca mais destruirei todos os seres vivos como fiz dessa vez. E aí ele reforça um princípio. Ele diz, enquanto durar a terra. Quem aqui sabe que estamos no planeta Terra? Então continua valendo. Enquanto durar a terra, plantio e colheita. Quem sabe que ainda existe com toda a tecnologia que temos, plantio e colheita. Frio e calor, eu sei que em Petrolina é mais difícil de entender isso. Mas quem sabe que existe frio e calor ainda na terra? Verão e inverno, dia e noite, jamais cessarão. Ele está dizendo, enquanto houver a terra, vai haver plantio e colheita. Aleluia. Da mesma forma que vai haver dia e noite, da mesma forma que vai haver frio e calor, da mesma forma que vai haver verão e inverno, vai haver plantio e colheita. Diga comigo, de Deus não se zomba, tudo que o homem plantar, ele certamente colherá. Aleluia, aleluia. Agora salta um pouquinho no livro de Gênesis, vamos ver então que essa bênção estava sobre Noé, mas essa bênção também estava sobre um homem chamado Abraão. E é ele que eu quero enfatizar um pouco mais. A Bíblia diz no capítulo 12 e versículo 1. Então o Senhor disse a Abrão, saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai,
e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei todos os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos. Aleluia. Quem é que sabe que o Vale do São Francisco também tem um povo? Aleluia. Todos os povos serão abençoados. Aleluia. Aleluia. Vamos ver um pouquinho da consequência dessa bênção. Essa bênção que diz que por causa dela Abraão se tornou dono do mundo. Pastor, onde é que diz isso? Está lá em Romanos, no capítulo 4, versículo 13. Deixa eu abrir rapidamente com você, já que estamos numa manhã de ensino, para você não dizer que eu estou inventando. Ele diz: não foi mediante a lei que Abraão e a sua descendência receberam a promessa de que ele seria herdeiro do mundo, mas mediante a justiça que vem da fé. Veja o que diz Gálatas no capítulo 3 e versículo 8. E aí você vai ficar mais animado e entender que a gente não está falando só de Abraão aqui. A Bíblia diz, prevendo a Escritura, que Deus justificaria os gentios pela fé, anunciou primeiro as boas obras, as boas novas, ou o evangelho, a Abraão. Quem foi que recebeu primeiro o evangelho? Abraão. E a Bíblia diz, por meio de você, todas as nações serão abençoadas. Assim, os que são da fé, quem é da fé aqui? Aleluia. Assim, os que são da fé, são abençoados com Abraão, homem de fé. Diga comigo, eu sou abençoado com a mesma bênção que Abraão foi abençoado. Agora, o que é que essa bênção fez na vida dele? Vamos saltar um pouco lá em Gênesis. Volta comigo, quem gosta de abrir a Bíblia aqui? Então você vai amar essa manhã. Gênesis no capítulo 13. Aleluia. Essa bênção que Deus liberou, deu a Abraão o direito e a capacidade de prosperar, de enriquecer. Vamos ver o que a Bíblia diz no versículo 1 de Gênesis capítulo 13. Saiu, pois, Abrão do Egito e foi para o Neguebe, com sua mulher e com tudo o que possuía, e Ló foi com ele. Então ele obedeceu à direção do Senhor, e aí o versículo 2 diz, Abrão tinha o quê? Enriquecido muito. Tem versões que dizem, e o homem era muito rico. Aleluia. Tem versões que vão dizer, ele era riquíssimo. Vamos lá. Tanto em gado, como em prata e em ouro. Eu acredito que isso aqui é para desmistificar quem talvez pense, mas ele era rico espiritualmente. Ele não era rico de coisas materiais. Vamos ver um pouco mais o que a Bíblia diz. Deixa eu ler alguns outros versículos. Versículo 5 diz, Ló, que acompanhava Abrão, também possuía rebanhos e tendas, e não podiam morar os dois juntos na mesma região, porque possuíam tantos bens, que a terra não podia sustentá-los. Aleluia. Aleluia. Eu não sei você, mas eu fico animado com isso. Não, pastor, eu tenho medo assim dessa coisa de ter muito dinheiro, porque se eu tiver muito dinheiro, eu acho que eu vou me afastar de Deus. Eu vou te dizer, se dinheiro afastasse você de Deus, o diabo te dava um aumento todo mês. Aleluia. Dinheiro, ele só revela quem você é. Se você é uma pessoa avarenta com pouco, você vai ser avarento com muito. Se você com pouco gasta somente nos prazeres, com muito, você só vai ter prazeres mais caros.
Dinheiro, na verdade, é só um amplificador de propósito. Como assim? O dinheiro, ele facilita a expressão de quem você gostaria de ser. Ele responde às coisas. A Bíblia diz em Eclesiastes que o dinheiro a tudo responde. Agora vamos ler um pouco mais. No capítulo 13 ainda de Gênesis e versículo 8. Então Abraão disse a Ló: não haja desavença entre mim e você, ou entre os seus pastores e os meus. Afinal, somos muitos. E aí ele diz: aí está a terra inteira diante de você. Vamos separar-nos. Se você for para a esquerda, irei para a direita. Se for para a direita, irei para a esquerda. Olha a convicção de Abraão, alguém que está carregando a bênção. Ele está dizendo: faz o seguinte, escolhe para onde você quer ir. Se você disser que vai para cá, eu vou para cá e eu vou prosperar aqui. Se você disser eu vou para lá, eu vou para cá e eu vou prosperar aqui. Aleluia! Porque a bênção da lei já dizia que onde você pisar, a planta dos pés vai ser seu. Que tudo que você tocar a mão vai prosperar. Aleluia! Que vai ser bendito o teu gado, que vai ser bendito o fruto da tua amassadeira, que vão ser benditos os teus filhos. Aleluia! Diga comigo, eu sou abençoado. Diga comigo, e por causa disso, tudo que eu faço dá certo. Aleluia. Aleluia. Alguns estão começando a acreditar. Não, pastor, mas é porque eu sou humilde, eu não sou arrogante. Não é sobre você. É sobre o que Ele já conquistou para você. Você precisa crer e receber. Aleluia. Olha para quem está do teu lado. Eu vou fazer você soltar um pouco a convicção disso. Diz para ele: meu irmão, eu sou abençoado. Tudo que eu faço dá certo. Oh, aleluia. Olhou então, versículo 10, olhou então Ló e viu todo o vale do Jordão, todo ele bem irrigado até Zoar. Era como o jardim do Senhor. Era como o jardim do Éden. Sabe o que a Bíblia está dizendo aqui? É que Abraão, por entender que estava com a bênção do Senhor, sabia que onde ele estivesse seria como o jardim do Éden. Abraão foi para um deserto. E aí de repente ele olha e diz: está parecendo o jardim do Senhor. Qual é o jardim do Senhor que a gente vê no livro de Gênesis? Aleluia. Ló deveria ter dado essa porção em honra a Abraão, porque ele estava recebendo a bênção de Abraão. Mas ele olhou mais para as coisas do que para o Deus que dá as coisas. E você conhece um pouco da história de Ló, mas eu quero avançar um pouco com você aqui com o que aconteceu com Abraão. Ainda no capítulo 13, depois que eles se separam, a Bíblia diz no versículo 14, leia comigo: disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se separou dele. Eu vou ler de novo. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se separou dele. Eu não vou só pregar, eu quero liberar uma palavra profética para pessoas aqui. Deus falou com Abrão quando ele se apartou de Ló. Diga comigo, depois que ele se separou. Tem coisas que Deus quer falar para você, mas Ele não pode falar para você enquanto você continua com as associações erradas. Aleluia. E Ele está esperando você escolher ficar com aqueles que Ele quer que você fique. Aleluia. Olha para quem está do teu lado, diz: saia de perto de murmuradores. Aleluia. Aleluia. Saia de perto de fofoqueiros. Saia de perto de murmuradores. Saia de perto de pessoas negativas. Ah, pastor, mas eu tenho que ajudar elas. Você tenta, mas se elas não quiserem mudar, não deixe elas mudarem você. Dá uma chance, dá outra chance, dá uma terceira chance, mas eu não dou uma quarta chance. Ah, pastor, você está fazendo acepção de pessoas. Não, eu estou fazendo acepção de atitudes. Eu não vou dar 1 hora do meu tempo para quem não está valorizando os primeiros 10 minutos.
Tem outras pessoas que querem ouvir, tem outras pessoas que querem receber. Eu sou abençoado, eu carrego a bênção de Deus por onde eu andar, e eu preciso ter a convicção que eu estou aqui para liberar a bênção sobre aqueles que querem receber. Qual é a bênção de Abraão que está sobre a gente? Abençoarei aqueles que te abençoarem. Agora tem uma parte que a gente não gosta muito de falar, mas foi Deus quem falou: amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Então aqueles que estão amaldiçoando você, não é porque você quer o mal deles, é porque eles mesmos estão cavando o mal para eles. Aleluia, aleluia. Diga comigo: nenhuma arma forjada contra mim vai prosperar, porque eu sou abençoado. Aleluia, aleluia. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló separou-se dele. Preste muita atenção nisso agora. Olha o que Deus falou. Depois que você se associa agora com as pessoas certas, você se afasta de quem está atrasando o seu futuro. De onde você está, olhe para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Toda a terra que você está vendo, darei a você e a sua descendência para sempre. Sabe o que o Senhor diz para você? Olha para um lado, para o outro. Ei, eu não estou falando da função dos olhos. O Senhor está falando de visão. Tem gente que não vê a bênção porque não vê a bênção. Tem gente que não vê prosperidade porque não vê prosperidade. Se você não consegue se ver próspero, você nunca vai se ver próspero. Mas o Senhor está dizendo: olhe para o norte, olhe para o sul, olhe para o leste, olhe para o oeste. O Senhor está dizendo para você: o que você pode ver, você pode ter. O Senhor está dizendo para você: onde os seus olhos chegarem, os seus pés vão chegar também. Porque você carrega a bênção do Senhor. Aleluia, aleluia. Ele diz: toda a terra que você está vendo, darei a você e a sua descendência para sempre. Agora olha para o teu vizinho mais uma vez e pergunta para ele: meu irmão, o que você está vendo? Aleluia. Talvez você esteja vendo muito noticiário. Talvez os teus influenciadores favoritos da internet não estejam mostrando para você o que Deus gostaria que você visse. Então você está vendo muita crise. Eu quero te dizer, você vai chegar até ela. A gente está pastoreando há 15 anos. E a gente já passou por muitas crises de governos diferentes, por crises mundiais, por crises de pandemias. E sempre você vai ter uma crise favorita para escolher e justificar a sua ausência de resultado. E as pessoas chegam: pastor, e essa crise, o que é que a gente vai fazer? E eu digo: eu decidi que não vou entrar nela. Aleluia, aleluia. Por quê? Porque a Bíblia diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Eu não estou negando a crise, eu não estou dizendo que o problema não existe, eu estou dizendo: esse problema não vai me derrubar, esse problema não vai me atingir, eu não vou ser limitado pelos recursos que estão ao meu redor. Se o Senhor me enviar para um deserto, esse deserto vai ser como o jardim do Senhor, porque a bênção não está em um lugar, a bênção está dentro de mim. Aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios e águas vivas. Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão. No Antigo Testamento, Deus colocou o homem no Éden. Mas no Novo Testamento, Deus colocou o Éden no homem. Eu vou dizer de novo para você pensar um pouquinho nisso. Onde é que estavam os rios do Éden? Estavam no jardim? Diga: estavam no jardim. Mas onde é que estão os rios hoje? Diga: estão dentro de mim. Não, você não entendeu, ou você não creu. Diga: de dentro de mim. Preste atenção, não é dentro de mim, é de dentro de mim. Pastor, qual é a diferença? É que dentro fica só dentro. Para você se sentir bem, um dia você vai para o céu. Mas de dentro, começa dentro, mas não acaba dentro. De dentro de você, flui para fora. Flui para o teu trabalho. Flui para a tua família, flui para a tua casa, flui para a tua descendência, flui para a tua cidade, flui para a tua igreja. Onde você pisa, não pode mais ficar do mesmo jeito.
Por quê, pastor? Diga por quê. Eu sou abençoado. E a bênção do Senhor enriquece e não traz desgosto. Mas tem gente que diz: eu prefiro ter paz do que ter dinheiro. Mas a Bíblia diz que a bênção enriquece e não traz desgosto. Aleluia. Olha de novo para quem está do teu lado. Diz para essa pessoa: você pode ter os dois. Aleluia. Diz para essa pessoa: Deus quer que você tenha dinheiro e que você tenha paz. Aleluia. Aleluia. O Senhor vos aumentará cada vez mais a vós e a vossos filhos. Essa é a promessa de Deus para as nossas vidas, no livro dos Salmos. O que é que a Bíblia está dizendo? Não só você vai crescer cada vez mais, como seu filho vai crescer em níveis que você nunca cresceu na sua vida. Aleluia. Diga comigo: meus filhos vão ter mais do que eu tive em toda a vida. Vão fazer mais do que eu fiz em toda a vida. Vão chegar mais longe do que eu cheguei em toda a vida. Aleluia. Diga comigo: porque o Senhor me aumentará cada vez mais, a mim e aos meus filhos. Aleluia, 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 aleluia. Eu quero ler um testemunho com você. Eu não sei se o pessoal teve tempo de colocar na tela. Se sim, por favor, projeta. Um dos testemunhos e tantos relatos que a gente tem vivido na igreja, porque esse é o lugar do seu crescimento. Eu sei que não vai ficar legível, mas fica registrado no YouTube para você ler com calma depois. E eu quero ler aqui para você. E a Rebeca diz: oi pastor, graça e paz. Talvez o Senhor nem leia o meu texto, ou talvez o Senhor veja depois, mas gostaria de deixar aqui meu depoimento sobre a ONG Movimento. Eu tinha apenas 22 anos, quando recém-casada e então viúva. Passei muita dificuldade em relação a mantimentos e roupas e leites e alimentos dentro de casa. Morando sozinha, com um bebê recém-nascido, sem rede de apoio, minha mãe já falecida, morando longe da cidade. Então procurei a ONG Movimento, e a ONG levou mantimentos para minha casa durante 4 meses. Sabe por que a gente leva mantimentos? Você pode esperar uma resposta muito profunda. Porque a gente tem mantimentos. Sabe a primeira coisa que você pode fazer para ajudar a combater a pobreza? É não ser mais um pobre. Aleluia. A Bíblia diz em Coríntios que nós somos enriquecidos para toda generosidade. A gente acabou de chegar de um voo em Lauro de Freitas, próximo a Salvador. A igreja tem 3 anos, mais de 1000 pessoas, algo maravilhoso acontecendo naquele lugar, tantas vidas transformadas, eles num prédio maravilhoso. Deixa eu te dizer, aquele projeto só aconteceu porque um dia o Peu e a Iana estavam aqui como pastores, e eles conversavam com a gente sobre um desejo de ir para aquela cidade, e a gente disse: vamos enviar você, pastor, mas a gente vai começar uma igreja. Não, você vai receber sustento de Petrolina, até a igreja de Lauro de Freitas poder dar sustento para você. Sabe por que a gente faz isso? Porque estamos em uma igreja próspera. Aleluia. Da mesma forma com o Israel e a Tati, que trabalho maravilhoso que está acontecendo lá em Caruaru. Sabe por quê? Porque quando eles foram para aquele lugar, a sua igreja disse: pode ir, nós vamos sustentar vocês, até aquela igreja ter condições de sustentar. Nesse exato momento, o pastor Edmundo está ministrando em La Paz, na Bolívia. E ele está lá porque alguns irmãos da igreja se juntaram quando Ingrid foi para ensinar e disseram: vamos ofertar sua passagem, você vai com a sua esposa também. Aleluia, aleluia. Somos uma igreja próspera para ser resposta para outros. Mas deixa eu continuar a história, ela não para aqui. Então ela diz: procurei a ONG Movimento e ela levou mantimentos para minha casa durante 4 meses. Durante esse tempo, conheci pessoas na Verbo, entre elas uma grande amiga, que até hoje caminha comigo, e a sua família se tornou minha família.
Enquanto o tempo passava, ela se propôs a levar meu filho, passa o próximo, de apenas 1 ano para a igreja. E dizia que eu tinha que levar ele, porque Deus tinha uma obra na vida dele. E tinha, eu só não sabia qual. Mas ainda não estamos no fim da história. Diga comigo, tem mais. Meu filho foi diagnosticado com cardiomegalia. É quando o coração, deixa eu falar de uma forma muito popular, ele fica crescido. Ele não funciona bem. E a maioria desses casos não tem cura. E aí ela diz: meu filho foi diagnosticado com cardiomegalia e foi curado no centro de cura. Aleluia. E ela mandou para mim os exames antes e depois. E aí ela diz: indo aos cultos, ministraram sobre oferta e falaram sobre prosperidade e o quanto Deus poderia fazer através da minha oferta. E então um dia resolvi ofertar tudo o que eu tinha, sem previsão de quando teria mais. Mas para concluir a história, hoje eu quero dizer que Deus me alcançou em todas as áreas da minha vida, através desse ministério. No centro de cura, meu filho foi curado, liberto de remédios controlados, liberto de anomalias no coração, tudo isso com exames comprovados antes e depois. Na ONG, minha casa teve mantimentos, e na oferta, Deus multiplicou tudo. E ela diz: me deu um carro, me deu uma moto, e daqui a 1 semana, fez 1 mês que comprei a minha casa própria. E por último e não menos importante, hoje fazem 2 anos que me formei em enfermagem. Recebi 100% da bolsa de estudos, sem pagar R$1. E ela diz: hoje meu filho tem 4 anos e é apaixonado pelo verbo criança. Então não pare. Aleluia. Olha aí para quem está do teu lado, diz: não pare, meu irmão. Aleluia, aleluia. Veja o que a Bíblia diz no livro de Jó. A gente volta para ler o testemunho ainda. Aleluia. Abra comigo em Jó, no capítulo 8 e versículo 5. Jó capítulo 8 e versículo 5. Mas se você procurar a Deus, Jó aqui estava numa situação de calamidade financeira. Talvez você esteja ouvindo tudo isso e pensando: pastor, você não sabe como eu estou. Pois tem uma palavra de Deus para a tua vida, porque você é abençoado, e a bênção do Senhor enriquece. Não importa em que nível você está, o Senhor diz para você: mas se você procurar a Deus e implorar junto ao Todo-Poderoso, se você for íntegro e puro, Ele se levantará agora mesmo em seu favor e o restabelecerá no lugar que por justiça cabe a você. O seu começo parecerá modesto, mas o seu futuro será de grande prosperidade. Oh, aleluia! Não importa onde você já errou, não importa onde você já caiu, não importa como está a tua situação hoje, eu vou ler de novo e é o Senhor falando com você: mas se você procurar a Deus e implorar junto ao Todo-Poderoso, se você for íntegro e puro, Ele se levantará agora mesmo. Diga comigo: o Senhor está se levantando agora mesmo em meu favor, porque eu sou abençoado. Então, se você é abençoado, Ele diz, Ele vai restabelecê-lo no lugar que por justiça cabe a você. Pastor, mas eu vou começar com tão pouco, eu vou começar numa fase tão difícil. E aí Ele diz: o seu começo parecerá modesto, mas o seu futuro, aleluia, será de grande prosperidade. Aleluia, aleluia, aleluia. Quem diria, quando há 15 anos atrás nós começamos a pastorear a igreja em Petrolina, a única fala que nós ouvíamos no Brasil, quando algum ministro era convidado para Petrolina, era: vixe, é quente, né? Lá é quente. As pessoas não queriam estar aqui.
As pessoas chegavam para a gente e diziam: ah, pastor, fui lá para Petrolina, né? Era quase como se fosse uma sentença. Ah, o coitadinho foi levantado para pastorear a igreja lá em Petrolina. Éramos 100 e poucas pessoas na igreja. A igreja, ela não conseguia levantar de recursos 12 a 14 mil reais por mês. Mas deixa eu te dizer, se você entende que carrega a bênção do Senhor, ainda que Deus te mande para um deserto, esse deserto vai se transformar no jardim do Senhor. Meu irmão, se Deus falar comigo, eu não tenho medo de abrir nenhuma igreja no inferno. Se o Senhor disser, vai lá no Hades plantar uma igreja, eu vou dizer, eu vou saquear o inferno e vou ser abençoado naquele lugar, porque o maligno não me toca. Aleluia! A Bíblia diz que você é bem-aventurado, você é abençoado ao sair, você é abençoado ao entrar, você é abençoado na cidade, você é abençoado no campo. Tudo aquilo que você coloca a sua mão prospera, dá certo. Aleluia! Ninguém queria vir, as pessoas diziam, não vai dar certo. Deixa eu dizer, para a tristeza do diabo e de alguns amigos dele, nós já investimos mais de 24 milhões no capítulo 2. Aleluia! Nos últimos 20 dias, 15 nações passaram por esse lugar. E nós continuamos enviando missionários. Já são 16 missionários em outras nações que saíram daqui. Já são mais de 80 igrejas conectadas com esse lugar. E a gente continua abençoando outros. Porque quem entende que carrega a bênção, não vai ficar somente como pedinte, não vai ficar somente como me ajude. Você vai parar de ficar orando, dizendo, Senhor, usa um empresário para me abençoar, para me dar um emprego na empresa dele. E quando você entende que você é abençoado, sua oração muda. Sua oração começa a ser, Senhor, me dá a oportunidade de abençoar uma empresa. Me dá a oportunidade de abençoar aquele empresário entrando no negócio dele. Porque se eu trabalhar lá, aquele negócio vai crescer. Se eu trabalhar lá, vai ter prosperidade. E eu também vou ser recompensado. Deixa eu te dizer uma coisa. Tem gente que lê a Bíblia e pensa que Deus usou o Egito para abençoar José. Quando a terra estava em fome, Deus leva José para o Egito para abençoar José. Mas Deus usou foi José para abençoar o Egito. Aleluia! O Egito passou 7 anos de fome em abundância. Por quê? Porque tinha alguém abençoado naquele lugar. Aleluia! Tem alguém abençoado aqui. Então sua casa não pode ser do mesmo jeito. Sua família não pode ser do mesmo jeito. Sua igreja não pode ser do mesmo jeito. Por quê? Porque você é abençoado. Sabe por que essa igreja é uma bênção? Porque tem gente abençoada nesse lugar. Aleluia. Sabe por que sua família é uma bênção? Porque tem gente abençoada na sua família. Diga comigo, eu sou resposta de Deus para minha família. Vamos voltar para aquele testemunho. Ela diz, então não pare. E eu quero dizer para você, então não pare. Aleluia, então não pare. Você pode estar numa situação difícil agora. Seu saldo bancário pode estar dizendo algo diferente do que você está ouvindo nessa manhã. Mas eu quero te dizer, então não pare. E ela diz, tudo isso começou em um dia, em uma hamburgueria, quando eu só tinha o dinheiro de um copo de suco, com uma fatia de bolo de leite. E Deus me alcançou através de uma oração sua. Deus abençoe o Senhor e a sua casa. E eu pergunto, você permite que eu compartilhe esse relato? Vou fazer uma série sobre prosperidade. Se você permitir, queria compartilhar esse testemunho. E ela disse, sim, foi Deus quem fez. Através da sua vida, da vida de Alba, da vida de Jean, da vida de Ruth, que servia com amor na salinha do meu filho. Eu amo sua família, eu amo essa igreja, eu amo esse ministério. Diga comigo, este é o lugar do meu crescimento. Oh, aleluia, aleluia, fique de pé. Se você tem convicção que você é abençoado, aleluia, se você tem convicção que essa bênção enriquece e não acrescenta dores, levante as suas mãos para os céus.
Aleluia, aleluia. Oh, aleluia. A gente vai falar ainda durante 3 cultos sobre esse tema. Mas eu quero mostrar algo para você. Ainda no capítulo 13 e no capítulo 14 de Gênesis, especialmente no capítulo 18, no capítulo 14 e versículo 17, a Bíblia diz: voltando Abrão da vitória sobre Quedorlaomer, é um trava-língua para ver se você lê bem, e sobre os reis que a ele se haviam aliado, o rei de Sodoma foi ao seu encontro no vale de Savé, isto é, o vale do rei. A Bíblia fala aqui de uma guerra de 4 reis contra 5. Agora eu vou te perguntar, quem ensinou Abrão a guerrear? Porque você poderia dizer, ele é bom em criar gado, ele é bom em negociar com ouro, mas eu quero ver em tempos de guerra. Aí ele se levantou na guerra e venceu. Quem ensinou ele a guerrear? Diga comigo, ele vencia batalhas porque ele era abençoado. Aleluia. Se você é abençoado, tudo que você fizer, aleluia, vai dar certo. A Bíblia diz: então Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho. Deixa eu abrir um parêntese, já que essa é uma manhã de ensino. Esse é o único lugar no Antigo Testamento que fala de pão e vinho numa aliança, porque pão e vinho é coisa da nova aliança. Aleluia. Melquisedeque aqui é uma representação de Cristo. Aqui é uma representação, é uma figura, é um tipo para os teólogos de plantão da Santa Ceia. E a Bíblia diz: Melquisedeque trouxe pão e vinho e abençoou Abraão. Abraão foi abençoado pelo próprio Jesus. E disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou seus inimigos em suas mãos. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Quem ensinou Abraão a dizimar? Não tinha Moisés, não tinha lei, mas tinha alguém consciente de uma aliança. Aleluia. A Bíblia continua: o rei de Sodoma disse a Abraão: dê-me as pessoas e você pode ficar com os bens. Mas Abraão respondeu ao rei de Sodoma, de mãos levantadas ao Senhor, o Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra: juro que não aceitarei nada do que pertence a você, nem mesmo um cordão ou uma correia de sandália, para que você jamais venha a dizer: eu enriqueci a Abraão. Eu fiz um comentário desse versículo, eu quero ler aqui para você. Bíblia de comentários do pastor Edilson de Lira. Quando Abraão atingiu a maturidade de entender que sua fonte de riqueza seria o Senhor, e quando ele dizimou voluntariamente de tudo, a revelação da aliança veio para ele de forma mais clara, mostrando como a promessa seria cumprida em mais detalhes. Quando ele entendeu: não é homem que me enriquece, Deus disse: eu sou o teu escudo, Abraão, não tenha medo, grande será a sua recompensa. Ei, ele estava dizendo, e o Senhor está falando com pessoas aqui que entendem errado a mensagem de prosperidade e querem fazer qualquer coisa para ter dinheiro. Não é sobre fazer qualquer coisa para ter dinheiro, é sobre reconhecer uma aliança com o Senhor e fazer aquilo que o Senhor chama você para fazer. Aleluia. Ele disse ao rei de Sodoma: não quero nada seu, para que depois você não venha dizer que você me enriqueceu. Só que implicitamente ele também está dizendo algo. Ele está dizendo: eu vou enriquecer muito. Aleluia. Eu só não quero que seja você o canal para esse enriquecimento. Aleluia. Aleluia. Diga comigo: eu sou abençoado.
Diga comigo: a bênção do Senhor me enriquece. Eu sou rico. Depois dessas coisas, capítulo 5, 15, versículo 1. Depois destas coisas, o Senhor falou a Abraão numa visão. O problema é que tem gente que quer ter visão, mas está se associando com ganho ilícito. O problema é que tem gente que quer ter visão da bênção para prosperar, mas está se associando com pessoas que enriquecem você de formas questionáveis. O problema é que tem gente que está querendo receber uma visão, uma ideia da parte de Deus. Eu vou te dizer, tem ideias para chegar esses dias, que vão fazer milhões nesse lugar. Aleluia. Eu sei que tem gente que fica só olhando, não é para você que está só olhando, mas tem gente que já está recebendo aqui no coração. Ideias. E você está dizendo: Senhor, me dá uma visão, fala alguma coisa. E o Senhor está dizendo: é depois dessas coisas. Aleluia. Depois que Abraão reconheceu a aliança através do dízimo. Não peça para você prosperar, não a prosperidade do Senhor, se você não honra a aliança que você tem com o Senhor, se você não é fiel nem nos seus dízimos, que é o mínimo que você pode entregar a Ele. Mas veja o que a Bíblia diz: depois destas coisas. Então, para não parecer que é para alguém específico aqui que eu estou falando, apesar de eu estar sim falando para você, eu queria que você olhasse para o seu vizinho, porque todo mundo recebe. Olha bem nos olhos dele, vê se ele tem cara de dizimista, vê se ele tem cara de alguém abençoado mesmo. Aleluia. Olha bem nos olhos dele, diz: depois destas coisas, o Senhor falou numa visão. Aleluia. E o que é que ele falou para Abraão? Ele disse: não tenha medo, Abraão, eu sou o seu escudo, e grande será a sua recompensa. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Diga comigo: grande será a minha recompensa. Olha o que diz em Provérbios 22, 4. A recompensa da humildade e do temor do Senhor são riqueza, honra e vida. Riqueza, honra e vida. Tem alguém aqui que teme ao Senhor? Tem alguém aqui que obedece em humildade? Diga comigo: está chegando sobre a minha vida riqueza, honra, vida. Diga mais uma vez: riqueza, honra, vida. Diga mais uma vez: riqueza, honra, vida. Tem algo novo chegando sobre a sua vida. Oh, aleluia. A bênção do Senhor está sobre você. Aleluia.